Muito bem, queridos estudantes, estamos aqui para começar mais um módulo de física, mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e eu vou estar aqui com vocês para essa aula e agora nós vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento para a aula de hoje. Olha só, pessoal, aula número 1, objeto de conhecimento, ondulatória, a compreensão das ondas que nos cercam. Tipos e classificação de ondas. No detalhamento, nós vamos estudar ondas mecânicas e eletromagnéticas, classificação quanto à natureza, modo de vibração e elementos da onda, e também falaremos sobre velocidade de propagação da onda. Então, pessoal, é isso que nós vamos estudar agora. Então, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, queridos estudantes, vamos então falar de um assunto muito interessante na física, que são as ondas. Primeiramente, vamos aqui definir então o que é uma onda, pessoal. Uma onda é um movimento causado por uma perturbação e esta se propaga através de um meio. Como exemplo, podemos citar o impacto causado por uma pedra atirada nas águas calmas de um lago, como a gente percebe aí na imagem, né? Uma imagem onde uma pedra caiu no lago e provocou ondas circulares bidimensionais. Olha só essas classificações, ondas circulares bidimensionais. A perturbação causada, nesse caso, né, gerou ondas circulares que vão se propagar através do meio que é a água, né, pessoal? Algumas ondas precisam de meio material para se propagar, outros tipos não precisam, tá bom? Nesse caso aí, especificamente das ondas que foram provocadas aí, causadas na água, elas necessitam de um meio material, a gente chama então de ondas mecânicas. Então é isso que nós vamos ver agora, pessoal, a classificação das ondas conforme a sua natureza, ou seja, da maneira que elas foram geradas. Então, conforme a sua natureza, eu posso classificar as ondas em dois grandes tipos. Primeiro, o que a gente chama de ondas mecânicas. É o caso lá da onda que foi provocada na superfície da água. É o caso também do som, como você percebe aí na imagem, um alto-falante, gerando ondas sonoras, né, que precisam do ar atmosférico, nesse caso, nessa situação, para se propagar, porque as ondas sonoras podem se propagar tanto em meios gasosos, que é o caso do ar, quanto meios líquidos, que é o caso da água, e meios sólidos também, tá certo? Então, ondas mecânicas são ondas que necessitam obrigatoriamente, tá, pessoal, de um meio material para se propagar. Elas precisam se propagar por algum meio, ou sólido, líquido ou gasoso, né? Ou seja, a sua propagação envolve o transporte de energia cinética e potencial, e depende da elasticidade do meio, né? Depende das características desse meio por onde ela está se propagando. Portanto, elas não são capazes, as ondas mecânicas, elas não são capazes de se propagar através do vácuo, ou seja, sem a presença de meio material. Tá, pessoal? E agora o outro tipo, né, de onda, que é chamado de onda eletromagnética, né? Aí as ondas eletromagnéticas são ondas geradas por cargas elétricas oscilantes e sua propagação não depende do meio em que se encontram, podendo propagar-se no vácuo e em determinados meios materiais. É claro que as ondas eletromagnéticas, então, são aquelas que podem se propagar através do vácuo, mas também se propagam através de alguns meios materiais, dependendo do tipo de onda. A gente pode dar um exemplo de uma onda eletromagnética bem comum, que é exatamente as ondas geradas pelo Sol, né? No caso, a luz é uma onda eletromagnética, né, que se propaga aí através do vácuo, né, porque ela vem do Sol e chega na Terra, e também pode se propagar através do ar, né, através do meio material que é o ar. Então, nós temos aí na imagem, por exemplo, ondas geradas nas antenas que transmitem sinais para TVs, né, as ondas que são usadas no forno de micro-ondas para aquecer os alimentos. Temos também as ondas que levam informações para os aparelhos de TV para que a gente possa observar imagem e som.
E ainda temos as ondas que vêm lá do Sol, né? Aí penetram na superfície do nosso planeta. Então, essas ondas são geradas por pulsos elétricos e magnéticos, daí o nome ondas eletromagnéticas, tá, pessoal? Todas as ondas eletromagnéticas, sem exceção, têm uma coisa em comum, que é a sua velocidade de propagação através do vácuo, que é a não presença de meio material, né? Ou seja, todas as ondas eletromagnéticas, quando se propagam através do vácuo, elas chegam a uma velocidade próxima de 300 mil quilômetros por segundo. Essa aí é a velocidade da luz, tá, pessoal? 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da própria luz, porque a luz, como eu já falei, ela é considerada uma onda eletromagnética. Isso aí, em metros por segundo, é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. 10 elevado à oitava potência metros por segundo, tá, pessoal? Então, é uma coisa que as ondas eletromagnéticas têm em comum, é a sua velocidade de propagação através do vácuo. Isso é a classificação, então, nós vimos a classificação das ondas quanto à sua natureza. Agora vamos ver a classificação das ondas sobre outra perspectiva, como, por exemplo, quanto à direção de propagação. As ondas são classificadas quanto à sua direção de propagação em 3 tipos. Primeiro, ondas unidimensionais, que se propagam em apenas uma direção, como as ondas em cordas e molas esticadas. Como você vê aí na imagem, né? Ao balançar uma corda, né? Se uma extremidade estiver fixa na parede, você balança a corda e você vai causar a perturbação na corda. Pela corda vão se propagar ondas mecânicas, né? Nesse caso, em que a onda está precisando de um meio material para sua propagação, é uma onda mecânica unidimensional nessa situação aí, tá, pessoal? Só as ondas mecânicas podem ser unidimensionais. As ondas eletromagnéticas, elas são todas tridimensionais, que é uma classificação que a gente vai ver já já para você. Vamos falar agora de ondas bidimensionais, ou seja, são aquelas que se propagam em 2 direções, né? Se propagam, por exemplo, na água, na superfície da água, como tem na imagem. Então, eu tenho que as ondas que se propagam na água são ondas bidimensionais, porque elas se propagam em 2 direções, né? Elas se propagam em 2 dimensões, nesse caso, ok? Também temos as ondas tridimensionais. Aí nós temos aqui uma imagem para você, aqui do meu lado direito, você pode observar, né? Algumas gotas caindo na água, gerando ondas circulares que são bidimensionais. Nesse caso, eu posso classificar elas como ondas bidimensionais, porque elas se propagam na direção x e y, né? Elas não se propagam tridimensionalmente, mas bidimensionalmente, porque elas estão numa superfície, estão se propagando através de uma superfície. Então, vimos aí o exemplo no vídeo de uma onda bidimensional. Agora sim, vamos falar das ondas tridimensionais. Aí, nesse caso, estão envolvidas as ondas eletromagnéticas, tá? As ondas tridimensionais são capazes de se propagar em todas as dimensões, como a luz e o som. Aí a gente tem o exemplo de uma onda tridimensional eletromagnética, que é a luz, e uma onda tridimensional, que é o som. Porque quando você fala, a propagação do som é em todas as direções também. Vai para cima, vai para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, né? Em todo o ambiente se consegue ouvir o som. Então, o som é uma onda mecânica tridimensional, ok? A luz é uma onda eletromagnética tridimensionais. Aliás, todas as ondas eletromagnéticas são tridimensionais, tá? Se propagam em todas as direções. Então, vamos lá. Agora, vamos classificar as ondas quanto à sua direção de vibração, tá? Quanto à direção de vibração, as ondas podem ser classificadas como... Aí a gente tem 2 tipos, tá? Elas podem ser transversais, que são aquelas causadas por vibrações perpendiculares à propagação da onda, como, por exemplo, a propagação da onda em uma corda, né? Lembra do exemplo da corda? Quando a gente balança a corda, o movimento que você faz para balançar a corda é para os lados, ou para cima e para baixo. E a onda se propaga para frente,
ou seja, ela se propaga numa direção que forma 90 graus com o tipo de movimento que causou a onda. Então, eu tenho aí a classificação de uma onda transversal. Temos também as ondas longitudinais. São ondas causadas por vibrações com mesma direção de propagação, como as ondas sonoras. As ondas sonoras, elas se propagam na mesma direção pela qual elas são criadas. Para que você entenda melhor essa situação, nós vamos aqui exibir um vídeo para vocês mostrando os dois tipos. A onda longitudinal, em primeiro lugar, você vê aí, ó. Veja que para causar essa perturbação nessa mola, a gente empurra a mola na direção horizontal. E a onda se propaga também na direção horizontal. Por isso eu chamo ela de onda longitudinal. Então, observem aí que o movimento que causou a onda é na horizontal e a onda se propaga também na horizontal. Já já a gente vai ter aí a onda transversal. Olha só, tá aí a onda transversal. Veja que o movimento que está causando a onda, ele é perpendicular, ele é para cima e para baixo. Mas a onda, ela passa pela mola na direção horizontal. Então, a onda se propaga numa direção perpendicular ao movimento que causou a onda. Aí eu chamo essa onda de transversal. As ondas eletromagnéticas são transversais, sabia? Muito bem. Vamos seguir adiante, então, agora, respondendo essa indagação. Mas o que as ondas têm em comum? E essa aí, pessoal, é o grande conceito, né? Esse conceito que a gente vai mostrar agora foi o conceito que iniciou toda a revolução, né? No estudo das ondas, né? No estudo da física com as ondas, que levou até o nível de tecnologia que nós temos hoje. A onda, ela é capaz de transportar energia sem o transporte de matéria. Todas as ondas são energias propagadas através de um meio. E este meio não acompanha a propagação, ou seja, o meio não vai com a onda. O meio fica no mesmo lugar, mas a onda se propaga por aquele meio. Então, ela vai transportando energia sem o transporte de matéria, e isso aí, esse conceito foi o que revolucionou todo o estudo, né? Porque eu sou capaz de emitir uma onda, ela vai me levar energia, e essa energia pode levar informação, sem eu precisar mandar o gerador de ondas junto, ou o meio material sem ele junto. Então, a onda é capaz de transportar energia sem o transporte de matéria. Isso aí é de grande importância, né? Esse conceito aí sobre as ondas, que é o que todas têm em comum. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos estudar os elementos de uma onda, certo? Veja, nós temos aí na imagem o formato de uma onda, né? Uma onda aí que é transversal, né? E aí nós vamos ver que nesse formato que a onda tem, a gente tem alguns conceitos aqui para mostrar para você, alguns elementos, né? Uma onda é formada por alguns componentes básicos, né, que tem em toda a onda. Primeiro a gente vai falar aqui do que é amplitude. Aí, pessoal, a amplitude, veja, que o formato de uma onda, ele tem esse formato aqui, que está de azul aqui, olha, eu estou reforçando de vermelho, você vê aqui como é que uma onda se propaga, né? Então, veja que ela é sempre, ela é bem simétrica, né? Se a gente passar essa linha aqui no meio, que é uma linha que divide a onda exatamente bem no meio, duas partes exatamente iguais, a gente vai ter alguns elementos importantes, como, por exemplo, a amplitude, que é o primeiro elemento. O que é amplitude? Amplitude é uma distância. Distância entre o quê? Entre a linha de equilíbrio, né, que é essa linha que passa no meio, e os pontos de máximo e mínimo. Os pontos de máximo a gente chama de crista. Os pontos de mínimo a gente chama de vale. Então, a distância entre o ponto de equilíbrio até uma crista, eu chamo de amplitude. Mas também eu posso dizer que a amplitude é a distância do ponto de equilíbrio até um vale, tá? É o mesmo valor, tem o mesmo tamanho, porque a onda é simétrica. Então, nós temos aí a amplitude, que é uma distância entre o ponto de equilíbrio e um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. E aí temos também aqui, ó, o comprimento de onda. Comprimento de onda, como o nome diz, né? Comprimento é uma distância, assim como é a amplitude, é medida em metros.
no sistema internacional, tanto a amplitude quanto o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda, gente? Comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos, ou ainda o comprimento de onda, ele corresponde a uma oscilação completa da onda. Aí o que vai ser uma oscilação completa? Observe que se eu marcar um ponto aqui da onda, se eu marcar esse ponto aqui, ó, onde é que esse ponto vai se repetir de novo, né? Onde é que eu vou ter esse ponto se repetindo? Bem aqui, ó. Bem aqui. Ele vai se repetir novamente. Tá legal? Vai se repetir novamente bem aqui. Olha aqui, né? Começou aqui, ó. Aí foi até aqui. Daqui em diante ela vai repetir novamente até chegar aqui. Essa distância entre esses pontos também é um comprimento de onda. Comprimento de onda, na verdade, ele é a distância entre duas posições iguais consecutivas, né? Aqui a gente diz, olha, o comprimento de onda, que é expresso pela letra grega lambda, essa letra aqui, é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, mas além disso também é a distância entre dois pontos idênticos, né, de oscilação. Muito bem, tem mais elementos aqui para a gente, vamos lá, vamos continuar aqui, olha só. Tem também o período da onda. O que é o período? Período é o tempo decorrido até que duas cristas ou dois vales consecutivos passem pelo mesmo ponto, certo? Ou seja, o período é o tempo necessário para a onda percorrer essa distância, que equivale a um comprimento de onda. Duas cristas consecutivas equivale aqui a um comprimento de onda, né, pessoal? Dois vales consecutivos também é um comprimento de onda. Então, o período é o tempo necessário para a onda percorrer essa distância. Frequência é o número de cristas ou vales consecutivos que passam por um mesmo ponto em uma determinada unidade de tempo, né? E a gente vai dizer, então, que frequência e período, eles se relacionam entre si da seguinte forma, né, pessoal? O período, que a gente chama pela letra T, ele sempre vai ser o inverso da frequência, 1 sobre F, já que a gente chama a frequência de F. Tá certo? Então, nós temos aí, ó, período e frequência. Período é medido em segundos no sistema internacional e a frequência é em hertz, como nós vamos ver aqui, ó. Período e frequência vão se relacionar através dessa expressão, certo? A frequência é o inverso do período, ou como eu escrevi antes, o período é o inverso da frequência, 1 sobre F, tá? Então, período é 1 sobre T, ou período é 1 sobre F, tá? A unidade no sistema internacional para a frequência é o hertz, sendo que 1 hertz equivale à passagem de uma crista ou de um vale em 1 segundo, tá certo? Ou de um ponto, né, igual da onda, quando ele passa, né, o número de vezes que ele passa na mesma unidade de tempo, a gente vai chamar de frequência, tá legal? E aí, o período é medido em segundos. Então, eu posso dizer que 1 hertz é 1 segundo elevado a menos 1, ou o inverso do segundo. E assim a gente pode definir, então, a velocidade de propagação de uma onda, né? Veja que, como as ondas elas não transportam matéria em seu movimento, é previsível que as ondas se desloquem com velocidade constante ou velocidade contínua. Logo, estas devem ter um deslocamento que valide a expressão. Essa expressão aqui, pessoal, que você está vendo, ΔS é igual a V vezes T, é exatamente a expressão da velocidade média, né? Velocidade média, como você já aprendeu, é ΔS sobre ΔT. Tá? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Ok? E aí, se eu isolar o ΔF, vai ficar V vezes ΔT, ou V vezes T, né? Então, a velocidade da onda obedece a essa expressão da velocidade média, da velocidade constante. Essa expressão é comum aos movimentos uniformes, mas conhecendo a estrutura de uma onda, como a gente viu, podemos fazer o seguinte. Se a gente considerar que o ΔS, né, que a distância percorrida é um comprimento de onda, e que para percorrer essa distância a onda gasta um tempo que é igual ao seu período, então eu posso substituir o ΔS pelo lambda e posso substituir o T pelo período. Então fica V igual a lambda sobre T, ou ainda
V igual a lambda vezes F, já que o período é o inverso da frequência, né, pessoal? Se eu considerar, então, que a velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período, mas o período é o inverso da frequência, dividindo essas duas frações, eu encontro essa expressão aqui, ó, tá? Que é a equação fundamental aí para a ondulatória da velocidade, né? Esta equação é fundamental da ondulatória, né? Ela é bem simplesinha, mas ela é muito poderosa, né? Essa equação que diz que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência da onda, tá certo? V igual a lambda F. Ela é válida para todos os tipos de onda, tanto faz as mecânicas quanto eletromagnéticas. É comum utilizar-se frequências na ordem de kHz, isso nas ondas eletromagnéticas, né? 1 kHz vale 1000 Hz. E também nós temos um megahertz, né? Você já ouviu aí nas rádios, por exemplo, que a frequência da rádio é alguns megahertz? 1 megahertz é 1 milhão de hertz, tá certo? Porque o prefixo mega vale 1 milhão. Ok, pessoal? Muito bem. Não esqueçam essa expressão aí, anotem, é muito importante essa expressão aí para ondulatória. E aí nós vamos agora a alguns exemplos, né, de resolver exercícios utilizando exatamente esses conceitos que a gente acabou de estudar. Qual a frequência e o período de uma onda se a velocidade desta é 300 metros por segundo, velocidade de 300 metros por segundo, observe que está no sistema internacional, e o seu comprimento de onda é 5 centímetros. Comprimento de onda 5 centímetros, ou em metros, né? Já que o metro é a unidade do SI, 0,05 metros, né? 5 centímetros é 0,05 metros. Eu não posso fazer a conta usando o centímetro, tá? Eu tenho que transformar para metro. E aí a resposta está aqui para você, olha só. Primeiro a gente começa aqui reforçando para você que eu não posso fazer a conta usando o centímetro, eu tenho que transformar em metros. 5 centímetros dividido por 100 vai dar 0,05. E aí aqui, ó, a equação fundamental da ondulatória, né? Velocidade da onda é lambda vezes F. Ou seja, a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, para achar a frequência, eu estou dividindo aqui a velocidade, que é 300, né, pelo seu comprimento de onda, que é 0,05. Fazendo essa divisão, pessoal, você pode conferir aí na sua calculadora, eu vou encontrar 6.000 Hz, é a frequência. Que em kHz, né, já que cada quilo vale 1.000, então eu vou dizer que a frequência dessa onda é 6 kHz. Encontrei a frequência. Se eu encontrei a frequência, para encontrar o período, não é difícil, né? Porque, como eu já falei a vocês, o período é igual ao inverso da frequência. Então, é 1 dividido por 6.000, como está aqui, ó. O período é 1 dividido por 6.000. Quando a gente divide esse número lá na calculadora, a gente vai encontrar 0,000166, dá uma dízima periódica, que transformado aqui em notação científica, nós vamos ter 1,66 vezes 10 a menos 4 segundos. Então, é um período muito pequeno, porque ele tem uma frequência muito alta. Ok? Então, está aí, período e frequência da onda. Temos aqui o exemplo número 2 agora para você. No exemplo número 2, nós teremos o seguinte: determine a velocidade de propagação, tá, de uma onda em que a distância entre duas cristas consecutivas é de 20 centímetros e que tem uma frequência de 4 kHz. Então, pessoal, vamos aqui à solução do nosso exemplo número 2, olha aqui, né? Nós temos o que como dados aqui, né, pessoal? Nós temos que duas cristas consecutivas. O que são duas cristas consecutivas lá nos conceitos que nós estudamos? Duas cristas consecutivas nada mais é do que o nosso comprimento de onda, que é o lambda. Comprimento de onda. Então, eu vou dizer aqui que o comprimento de onda é 20 centímetros. Ok? E aí, já fica na sua cabeça, pessoal, que toda vez que você vê aí que a distância foi dada em centímetros, você vai ter que transformar essa distância para metro. A gente não pode fazer a conta lá usando o centímetro, né?
A não ser que as respostas lá queiram ser dadas em centímetros, mas a gente sempre tem que usar a unidade do sistema internacional, né? Tem que transformar isso aqui para metro. E para transformar de centímetro para metro, a gente divide por 100. 20 centímetros dividido por 100. Então, o meu comprimento de onda, na verdade, aí no sistema internacional, é 0,2 metros. E ele também me deu a frequência, tá bom? Ele me deu a frequência da onda, ele disse que a frequência é 4 kHz. Então, eu tenho 4 kHz. E aí, lembra que cada kHz vale 1000 Hz? Então, na verdade, aqui a gente vai ter uma frequência, né, de 4000 Hz. Então, olha só, frequência 4000 Hz, né? São os Hertz. E o que é que ele quer que eu descubra aqui, pessoal? Ele quer que eu encontre a velocidade da onda. Então, nós queremos saber a velocidade de propagação da onda. E aí, como é que eu vou encontrar essa velocidade, né? Vamos lembrar, então, que a velocidade de uma onda, lá da equação fundamental da onda, a velocidade de propagação de uma onda, ela vale a multiplicação do comprimento de onda, que é o lambda, vezes a frequência. Então, como eu tenho o comprimento de onda? Como eu tenho a frequência, basta que eu faça a multiplicação do comprimento de onda pela frequência, que eu vou encontrar, então, a velocidade de propagação desta onda aí para resolver o nosso exemplo número 2. Então, basicamente, eu vou ter que fazer a multiplicação desses valores. E nós temos aqui, então, na cartela que eu tenho a solução aqui, né, pessoal, para você, né? Multiplicar lambda F, eu vou só repetir para você aqui, para você ficar mais seguro da conta. Então, V igual a lambda F, está aqui, ó, a equação fundamental lá, que encontra a velocidade de propagação da onda. Pessoal, essa velocidade, então, ela será 0,2, que é o comprimento de onda que foi transformado em metro, né? Lembra que era 20 centímetros, e foi transformado em metros. E eu vou multiplicar isso aí, então, pelo quê? Pela frequência da onda, que já transformada em hertz, né? É 4000. Então, eu tenho aqui que multiplicar 0,2 por 4000, e aí, então, eu vou achar a velocidade de propagação dessa onda. Observe que a conta dá 800. Por quê? Multiplicar 0,2 por 4000 é a mesma coisa que multiplicar 2 por 400, né? Se eu tirar um zero daqui e tirar o outro de lá, então 2 vezes 400, você pode conferir aí na sua calculadora, você vai encontrar então que a resposta do nosso exemplo número 2 para a velocidade é de 800. 800 o quê? Veja, a unidade tem que sair na unidade do sistema internacional. Velocidade no SI é dada em metros por segundo. Por isso que o nosso comprimento de onda aqui estava em metro e a nossa frequência estava em hertz, que são unidades do sistema internacional. Então, a resposta sai aí exatamente em unidades do SI também, ou seja, metro por segundo. Aí está, então, pessoal, a velocidade de propagação dessa onda, que tem comprimento de onda de 20 centímetros e frequência de 4 kHz, a velocidade dela é de 800 metros por segundo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido os exemplos que foram resolvidos. Eu me despeço de vocês aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal.